Às vezes, eu me vejo perguntando, por que tantas dores? Por que tanto sofrimento? Por que tanta violência? Por que tanta corrupção? Por que tantas atrocidades em nossa sociedade? Por que nós vivemos permanentemente em estado de alerta, em meio às crises, em meio aos conflitos, em meio às guerras? Será que a Bíblia tem uma explicação para tudo isso? E o mais importante, será que a Bíblia tem uma solução para que nós possamos viver em paz? É disto que vamos falar hoje. A Bíblia tem sim uma solução para mim e para você, e ela vai explicar por que nós vivemos tempos difíceis. Eu lhe convido a estar comigo agora no Adoração, com o coração aberto, para juntos recebermos a bênção do Senhor. Que bom estar ao seu lado novamente, que alegria estarmos aqui no Adoração, estudando a Palavra do Senhor, nos aproximando mais do nosso Salvador Jesus Cristo, aumentando o nosso conhecimento e fortalecendo a nossa esperança da breve volta de Jesus. Obrigado porque você está com a gente e eu desejo que a bênção que Deus preparou para mim e a você e para você seja recebida com o coração alegre e o coração aberto. Como eu digo sempre, nosso DNA aqui na Novo Tempo, a nossa vocação é pregar a palavra do Senhor. Fazemos isso nos conteúdos de todos os nossos programas e oferecemos, como este, guias de estudo da Bíblia, a revista Esperança. Esta tem o título A Cura do Pecado. Veja que tema importante. Nós temos aqui nesta revista algumas respostas para as perguntas. O que é o pecado? Como surgiu esse mal? Como se libertar de tanta dor? Você pode receber esse guia de estudos no endereço que você desejar, gratuitamente. Basta você entrar em contato conosco. E você pode fazer isso ligando no horário comercial para o telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode mandar uma mensagem agora aí no seu WhatsApp para 12 98244 4449 e diga, quero o curso, o guia de estudo A Cura do Pecado. E se você é um internauta e quiser entrar no nosso site novotempo.com/escola bíblica e você poderá lá também solicitar este novo guia de estudos da Novo Tempo. E nós vamos agora estudar a palavra do Senhor. E eu lhe convido para que comigo, se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Nosso grande Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui numa adoração, louvando o Teu nome, com a Bíblia na mão para estudarmos a Tua palavra. Queremos convidá-lo para que esteja conosco, nos ungindo com o Teu Santo Espírito, para que possamos compreender os Teus ensinamentos e também, através do Teu Espírito, termos a capacidade, as forças para colocar os Teus ensinamentos em prática em nossa vida. Esteja conosco, ó Deus, é a bênção que nós pedimos agora, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí, está preparado para estudar a Bíblia comigo? Então tome a Bíblia em suas mãos, porque vamos conhecer a mensagem que Deus preparou para mim e para você hoje. Talvez você também faça algumas perguntas, como eu mencionei aqui na introdução do programa de hoje. O que é que nós mais necessitamos em nossa sociedade? De líderes responsáveis e honestos? Precisamos de escolas, de hospitais, de empregos, precisamos de vacinas.
Qual é a maior necessidade do homem hoje? Paralelamente a isto, eu pergunto também, e você talvez tenha as mesmas perguntas, por que tanta violência? Por que tanta corrupção, tanta impaciência entre os povos? Por que as guerras, os conflitos? Por que tantas atrocidades que nós vemos em nosso meio? Qual é a razão de tudo isto? Será que a Bíblia tem a resposta? Sim, a Bíblia tem a resposta exata para explicar por que nós vivemos em uma sociedade tão conturbada. Abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3. E eu peço a você que acompanhe comigo a leitura dos versos 1 até o verso 4. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Aqui está a razão de toda a violência, das atrocidades, das guerras, dos conflitos entre os homens. O coração do homem está doente. O apóstolo Paulo está falando dos dias que nós estamos vivendo. Nos últimos dias haverão tempos difíceis. Esta é a explicação. O problema está no coração do homem, que, como eu disse, está doente. E o apóstolo Paulo diz algo mais aqui. Ele diz no verso 4 algo que responde uma outra pergunta. Por que que o pecado ele se espalha como se fosse algo inofensivo, como se fosse algo natural? Por que que os valores da palavra do Senhor não são praticados na sociedade? Por que que as famílias estão em decadência? Ele explica aqui no verso 4, quando ele diz assim: porque os homens se tornaram mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Os homens se voltaram à satisfação dos seus desejos carnais e temporais, se afastando dos ensinamentos da palavra do Senhor, e é por isso que o pecado se espalha. Agora, o que eu quero que você entenda e que você compreenda? Que tudo isso que nós vemos ao nosso redor, na verdade, são consequências de um grande conflito. E quando eu falo aqui de um grande conflito, eu não estou falando dos conflitos entre os israelenses e os palestinos, entre curdos e outros povos. Não estou falando aqui do conflito entre Rússia e Ucrânia, entre o movimento de esquerda e de direita, entre republicanos e democratas. Não estou falando aqui de conflito entre Estados Unidos e China, entre Coreia do Sul e do Norte. Não estou falando aqui de conflito entre traficantes e os policiais na periferia das grandes cidades. Esse grande conflito é entre Lúcifer e Miguel, entre Satanás e Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia agora comigo, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12. E nós vamos ver aqui como esse grande conflito, ele começou. Eu não vou aqui entrar em detalhes sobre o simbolismo que nós vamos ler aqui, nesse texto. E se você quiser conhecer com detalhes o que esse texto significa, entre em contato conosco e solicite o guia de estudos sobre Apocalipse. Mas você vai compreender aqui a origem deste grande conflito, onde na minha Bíblia diz assim, a partir do verso 1 do capítulo 12, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz.
a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Acompanhe agora comigo no verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aqui está o início desse grande conflito. Quando Lúcifer, um anjo criado por Deus, que tinha o livre arbítrio, tinha liberdade, ele quis ocupar uma função que não lhe pertencia. A soberba tomou conta do seu coração. Ele se revoltou contra o governo de Deus, começou a questionar o governo de Deus. E note que a Bíblia fala que uma parte dos anjos acompanharam a Lúcifer. E Deus não destruiu a Lúcifer. Talvez você pense assim, se o pecado começou lá no céu, por que Deus não destruiu a Lúcifer e o pecado? Porque se Deus assim o fizesse, as pessoas poderiam achar realmente ele não é um Deus justo, é um autoritário. E o que Deus fez então? Deu a Lúcifer todas as oportunidades. E ele não aceitou. Ele veio então para esta terra e tão somente nesta terra. E aqui está a continuidade deste grande conflito. Sabe, amigos, Satanás é um inimigo derrotado. Satanás, ele sabe que ele perdeu esta luta quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou e foi entronizado no céu. Ele sabe que ele é um inimigo derrotado. E sabe o que ele tenta fazer então? Destruir os filhos de Deus, levar o maior número de pessoas com ele. E é isso que ele está fazendo hoje na minha e na sua vida, querendo nos destruir. E sabe como que ele age? Aqui, nesse texto, apresentam duas características de Satanás. No verso 9, ele é chamado de sedutor. E no verso 10, ele é chamado de acusador. Ouça o que eu vou lhe dizer, meu amigo e minha amiga. Satanás conhece as minhas debilidades. Ele sabe as suas fraquezas. E ele vai aparecer diante de mim e de você para nos atacar aonde nós somos mais frágeis, como um sedutor. E note, o pecado, ele vai aparecer de uma forma agradável, atraente, interessante, mas com certeza em desconformidade com a palavra do Senhor. O que Satanás quer é isso, que a gente se torne mais amigos dos prazeres e se afaste de Deus e de sua palavra. Mas aqui o texto diz no verso 10 que também Satanás é um acusador. Quando eu tenho oportunidade aqui, com os meus colegas a Novo Tempo, nós temos o nosso devocional aqui, eu já disse para eles algumas vezes, se nós não temos nada de bom a falar de alguém, então não vamos falar nada. Criticar, falar mal, mentir, acusar, esta é a obra do inimigo. Quando a gente fica fofocando e falando mal das pessoas, nós estamos sendo usados por Satanás, porque ele é o originador da mentira, ele é o originador da acusação. Esta é a obra do inimigo. Por isso, fique atento e não se deixe levar pelas investidas do inimigo. Agora tem algo muito lindo nessa história. Sabe o que é? Nós somos muito pequenos diante do universo, muito pequenos. Um pastor que eu admiro muito, o pastor Emilson Reis, uma vez ele estava fazendo uma aplicação de quão insignificante nós somos. Ele disse assim, nós somos como aquela formiguinha que está lá na pia da cozinha ou lá no chão do quintal e a gente varre como se fosse algo insignificante. Assim somos nós, diante do universo. Mas é por isso, amigos, que na minha vida e na sua vida está sendo feita a maior obra do nosso Deus, que é salvar.
exatamente por sermos tão insignificantes, que a maior obra de Deus está sendo feita na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida está sendo revelado o caráter de Deus que morreu para nos salvar. Lá na cruz do Calvário, ali Deus mostrou a sua justiça, o seu reino. Quem é o nosso Deus? Um Deus justo e de amor. E quando eu aceito esta obra maravilhosa e sou transformado, Deus está fazendo em mim e assim na sua vida a maior obra que Deus poderia ter feito pela humanidade. Deus é um Deus maravilhoso e Deus, Ele nos deixa aqui algo muito especial nas palavras do apóstolo Paulo. Eu quero compartilhar com vocês, voltando agora lá na carta de 2 Timóteo, no capítulo 13, eu disse aqui que o coração do homem está doente e é a razão de todas as tristezas que vemos ao nosso redor. Mas o apóstolo Paulo não apresenta apenas a doença, ele apresenta o remédio, a cura para o coração do homem. Está aqui no verso 16 e 17, olha o que diz o apóstolo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Note aqui o remédio para curar o coração doente do homem, a Bíblia. Aqui diz que a Bíblia é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar. E o apóstolo diz mais, ele diz que a palavra do Senhor pode fazer com que toda obra de nossas mãos seja perfeita. Você quer ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe? Está aqui a fonte de inspiração, a Bíblia. Você quer ser um cidadão responsável, correto, cumpridor das suas obrigações? Está aqui a palavra do Senhor que há de nos capacitar para os grandes desafios desta vida, fazendo uma grande obra diante dos homens, com a bênção de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ele deixa ali uma parábola que eu quero recordar com vocês. Vocês conhecem essa parábola? No capítulo 7, no verso 24, nós encontramos ali os dois fundamentos. Acompanhem comigo as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 24 de Mateus, capítulo 7. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se existe algo certo em nossa vida, é que nós vamos passar por tempestades, perdas, despedidas, decepções, podemos ser injustiçados, podemos ser magoados, podemos ser feridos. Mas a Bíblia deixa claro que quando nós construímos a nossa vida, o nosso lar, os nossos negócios, as nossas finanças, o cuidado da nossa saúde sobre a palavra do Senhor, nós seremos como uma casa construída sobre a rocha, que não será derrubada. Este é o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, as palavras do apóstolo Paulo, que toda a Escritura é capaz de fazer uma obra maravilhosa na nossa vida. É isto que o apóstolo Paulo estava ensinando, e é isso que a nossa sociedade precisa. E eu digo a você, meu amigo e minha amiga, se você está passando por uma grande luta hoje, vivendo um momento muito difícil na sua vida, se você está sofrendo um vendaval porque você tem uma pessoa que você ama que está doente, se o seu relacionamento conjugal está conturbado, se você precisa de restauração, a Bíblia lhe dá. A Bíblia é capaz de trazer alívio onde existe dor.
A Bíblia é capaz de trazer esperança onde existe desespero. A Bíblia, ela traz a restauração onde existe destruição. A Bíblia traz vida onde existe morte. É isto o que significa a palavra do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele não para por aí. Eu quero voltar lá agora em 2 Timóteo, no capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele diz, a doença, o coração do homem está doente, a explicação para os momentos difíceis que estamos vivendo. O apóstolo Paulo aqui, ele apresenta o remédio, mas ele vai além, ele faz uma exortação. A Bíblia foi dividida em versículos e capítulos muito depois que ela foi escrita. Portanto, o apóstolo Paulo está continuando a sua linha de pensamento, os seus argumentos. E note o que ele diz agora, no capítulo 4, no verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O apóstolo diz, as pessoas estão doentes, está aqui o remédio, leve este remédio. Amigos, eu tenho prazer, como diretor-geral da Novo Tempo, por onde eu passo, quando eu falo da Novo Tempo, eu digo que a Novo Tempo não é um centro de mídia que tem uma TV, uma rádio, uma internet, uma escola bíblica. Sabe o que eu digo? Que a Novo Tempo é uma escola bíblica, que tem um centro de mídia para pregar a palavra do Senhor através do TV, da rádio, da internet. Esta é a nossa vocação. Este é o nosso DNA, pregar 24 horas por dia, 7 dias por semana, a palavra do Senhor, porque entendemos que este é o remédio para curar o coração do homem. Agora, esse apelo, será que é só para mim e para você? Será que é só para Novo Tempo? Será que existe espaço para você para atender esse apelo? É claro que sim. Deus quer que nós não apenas conheçamos a palavra do Senhor, como disse Jesus, aquele que ouve e pratica as minhas palavras, será como uma casa construída sobre a rocha, será um lindo testemunho do poder que vem deste livro maravilhoso, a palavra do Senhor. Mas eu digo a vocês aqui que o Novo Tempo não substitui o seu trabalho pessoal. Se você tem uma luta dentro da sua casa com alguém que não quer ouvir falar de Deus, dê o seu testemunho, faça a sua parte. O apóstolo Paulo, ele diz no verso 5 do capítulo 4 as seguintes palavras: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Note, o apóstolo Paulo não escreveu essa carta apenas para Timóteo, ela está aqui em minhas mãos e nas suas mãos, porque ela é para mim e para você, o conselho é para nós. O apóstolo diz assim: ser sóbrio, tenha serenidade, busque o Espírito Santo para te dar o domínio próprio, para viver esse fruto do Espírito, suporta as aflições, a luta existe, as tempestades estão aí. E em meio às lutas, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. A minha mãe lutou ao lado do meu pai anos e anos e anos. Uma vez, em meio às lutas da minha mãe, sofrendo, eu perguntei à minha mãe: mãe, como é que a senhora aguenta? Sabe o que a minha mãe disse? Meu filho, o seu pai precisa mais do nosso amor do que nós do amor dele. Ela nunca jogou os filhos contra o pai. Ela permaneceu fiel a ele como um evangelista. O testemunho da minha mãe transformou a vida do meu pai. Se você tem alguém em sua família que está afastado de Deus, um filho que está perdido, faça a sua parte, dê um bom testemunho, ore por ele, aproveite as oportunidades, faça isso pelos membros da sua casa, pelo seu vizinho, pelas pessoas que estão ao seu redor. O conselho do apóstolo é para mim e para você. Meu amigo, eu preciso lhe dizer algo muito especial. Eu falei que existe um grande conflito, mas esse grande conflito não está lá fora. O terreno do grande conflito, o centro do grande conflito é o meu e o seu coração.
De um lado está Satanás, querendo nos levar a se tornar mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. E do outro lado está Deus, aqui com a sua palavra, dizendo: venha até mim, eu vou lhe dar a bênção que você tanto precisa. Eis a oportunidade para nós escolhermos de que lado nós queremos estar neste grande conflito que está aproximando o seu fim. Eu quero terminar exatamente falando sobre isto, porque a Bíblia fala do fim desse grande conflito. Eu quero ir ao profeta Daniel, no capítulo 12. Daniel, no capítulo 12, ele narra aqui o final deste grande conflito. Eu quero ler alguns versos, porque é uma esperança que se renova em nossos corações, a certeza da bênção do Senhor, da vitória que está certa em Cristo Jesus. O profeta Daniel diz a partir do verso 1 do capítulo 12: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Sabe o que eu entendo deste verso? Que os salvos deste mundo, desta terra, serão para todos sempre como estrelas. Porque nós passamos pela grande tribulação, porque nós passamos aqui neste grande conflito, nós teremos por toda a eternidade uma comprovação do amor e da graça de Deus, porque fomos salvos pelo sacrifício de Cristo. Então, quando o profeta diz: serão como estrelas, brilhando sempre, eternamente, eu imagino a minha mãe e o meu pai lá, e eu quero estar lá também. Não importa que seja estrelinha bem pequena, mas eu quero estar no céu e dizer: eu fui salvo pela graça e o amor de Deus, eu fui tirado do grande conflito pela graça de Cristo que derramou a sua vida por mim. Nós seremos para todo sempre, diante do universo, a maior demonstração do amor e da graça de Deus. O grande conflito vai terminar. E a hora de nós escolhermos como essa história vai terminar na nossa vida é agora. Aceitando o amor de Deus, seu perdão e a sua graça. Se você está aí, precisando tomar a sua decisão, a oportunidade lhe está estendida. Se você quer conhecer esse livro maravilhoso que você não compreende, os guias de estudo da Novo Tempo estão aí para lhe ajudar. Peça todos eles. Assista a nossa programação. Esteja próximo da palavra do Senhor e você vai vencer. Se o seu coração está doente, precisa de cura, a Bíblia pode lhe apresentar a obra redentiva do nosso Senhor. Pode lhe dar a bênção que você tanto necessita. Você está disposto a viver essa experiência? Se você está disposto a viver essa experiência e precisa da bênção de Deus para compreender a sua palavra, eu peço que você feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Nosso grande Deus e Pai querido, obrigado por termos em nossas mãos a Tua palavra e através dela temos o poder para viver em conformidade com os Teus ensinamentos. Ajude-nos, Senhor, a buscar a Tua palavra em oração. Ajude-nos, ó Pai, a viver esta realidade, a seguir o conselho de Cristo, ouvir e praticar a palavra. E assim, iremos trazer alegria para a nossa família e estaremos preparados para encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. Em nome dele, nós oramos, agradecidos. Amém.